Guarani derrota o Novo Horizontino no Brinco de Ouro da Princesa e dispara na segunda colocação do grupo D, ficando 4 pontos à frente do Santos. A situação do Peixe fica realmente complicada com esse resultado e o Santos corre sério risco de não se classificar para a próxima fase do Paulistão. Jean Mota é elogiado após partida contra o Red Bull Bragantino e deve ganhar espaço com Marcelo Fernandes no meio-campo. Santos bate o Corinthians no Brasileirão Feminino e assume a vice-liderança do campeonato. Confira um rápido resumo do jogo. Mas antes dessas notícias, já se inscreve aqui no canal, assim você fica sempre por dentro de tudo que acontece com o Santos. Já deixa também o seu like nesse vídeo para me ajudar a continuar fazendo esse trabalho. E lembrando que todas as fontes usadas nesse vídeo estarão disponíveis no primeiro comentário fixado, então se você quiser conferir qualquer notícia aqui desse vídeo, é só você ir no primeiro comentário, clicar no link e ler, beleza? Então vamos para as notícias. O Guarani foi a campo enfrentar o Novo Horizontino pelo Paulistão em casa no Brinco de Ouro da Princesa e saiu vencedor desse duelo. Com esse resultado, o Santos fica numa situação muito complicada e a classificação ficou muito difícil no Paulistão. Com a vitória, o Guarani foi a 14 pontos, enquanto o Santos tem apenas 10 no grupo D. Além disso, o Peixe tem uma desvantagem muito grande nos critérios de desempate. Existem duas possibilidades dos times terminarem empatados em pontos. Ou os dois terminam com 14 ou os dois terminam com 16. Caso os dois times fiquem com 14, o Guarani teria uma vitória a mais, levando a vantagem nesse critério, além do saldo de gols ser bem maior. Caso os dois empatassem com 16 pontos, o Guarani ainda teria vantagem, pois, por mais que ambos tivessem 4 vitórias cada, o Santos tem saldo de gols de -8 atualmente, ou seja, precisaria marcar 7 gols em 2 partidas para passar o Guarani nesse critério. A única possibilidade real do Santos se classificar é ultrapassando o Guarani no número de pontos. Para isso, o Santos precisa vencer as 2 partidas restantes, ou seja, o clássico contra o Palmeiras, que ainda briga pela classificação e deve ser um adversário duro, e o São Bento, que briga para não ser rebaixado e também não deve facilitar a vida dentro de campo. E não bastando o Santos vencer os 2 jogos finais, ainda precisa contar com o Guarani perdendo um jogo e no máximo empatando o outro. O Santos joga contra o Palmeiras na quinta-feira, dia 6, fora de casa. Se não vencer, o Santos já está praticamente desclassificado. Um dia antes, na quarta-feira, o Guarani disputa a partida contra o rival de Campinas, a Ponte Preta. Se o Guarani vencer esse jogo, o Santos está matematicamente eliminado. Resumindo, torcedor, para se classificar, o Santos precisa vencer os 2 jogos e torcer para o Guarani perder um e no máximo empatar o outro. Situação muito complicada. Me diz aí nos comentários se você ainda está confiante na classificação do Santos no Paulistão, ou se você acha que o Peixe já deveria abrir mão dessa competição e focar na Libertadores e no Brasileirão. Lembrando que o Santos ainda tem a Copa do Brasil para jogar e enfrenta o Cianorte do Paraná na estreia da competição. Na Libertadores, a situação não é muito melhor. O Santos é o único brasileiro na fase de grupos que ainda não marcou pontos e das 4 rodadas restantes da fase de grupos, precisa vencer pelo menos 3 para talvez ter uma chance de se classificar. Além dos jogos contra o The Strongest, o Santos precisa garantir a vitória contra quem estiver em segundo no grupo, seja o Barcelona ou o Boca Juniors. Caso perca, verá o segundo colocado chegar a 9 pontos e não poderá mais buscar a classificação. Eu sei, torcedor, a gente tem que fazer muita conta para tentar achar um jeito do Santos se classificar, mas a verdade é que o time ficou em situação muito difícil nas 2 competições. A indecisão sobre um técnico também não ajuda. Já faz uma semana que Ariel Roland se demitiu e até agora nenhum nome foi oficialmente anunciado. Nenhuma contratação e nem a efetivação de Marcelo Fernandes. Só para deixar claro, isso não é uma crítica à diretoria. Uma decisão importante como essa leva tempo e precisa ser tomada com cuidado e paciência, ainda mais na situação financeira atual do clube. Mas de fato a demora atrapalha o time. A diretoria vem mudando de opinião e considerando vários técnicos. Fernando Diniz, por exemplo, em dado momento chegou a ser dado como descartado, mas voltou à tona após a negociação com Renato Gaúcho travar.
Os boatos que Diniz viria para o Santos aumentaram ainda mais após ele recusar uma proposta do Fortaleza. Inclusive, um dos nomes mais cotados para ir para o clube cearense agora é Ariel Roland, que deixou o Santos e, segundo apurado, negocia com Fortaleza e pode assumir o clube. De qualquer forma, Diniz volta a ser especulado e, além dele, os mesmos nomes já divulgados anteriormente aqui no canal seguem em pauta. Lisca Doido sendo um dos mais cotados e bem avaliados internamente, Dorival Júnior também é lembrado, além de outros nomes mais especulativos como Guto Ferreira e Felipão. Fato é que, independente de quem seja, mesmo que seja a própria efetivação de Marcelo Fernandes, opção que até chegou a ser considerada internamente, mas não é a mais bem avaliada pela diretoria, o anúncio do próximo treinador tem que ser feito não às pressas, mas o mais rápido possível para que ele consiga implementar suas ideias táticas no time antes do início do Brasileirão, marcado para começar no fim de maio. E o jogador Jean Mota foi bem avaliado pelo técnico interino Marcelo Fernandes e deve ganhar continuidade no time titular do Peixe. O jogador, que entrou no lugar de Vinícius Balieiro no meio-campo, até chegou a fazer um golaço na partida contra o Red Bull Bragantino, mas o VAR anulou após marcação de impedimento bastante contestado nas redes sociais. Marcelo Fernandes gostou do novo posicionamento de Jean Mota na equipe e avaliou bem a capacidade do meia finalizar de média e longa distância. Marcelo disse que Jean, entrando como segundo volante, tem feito boas atuações e destacou o poder de finalização dele. Com a boa avaliação, Jean deve ganhar espaço e jogar junto com Balieiro, provavelmente, pois Alisson, capitão do time, está suspenso no próximo jogo pela Libertadores contra o The Strongest. Esse jogo está marcado para terça-feira às 7h15 da noite na Vila Belmiro. O meio-campo do Santos é um dos setores que mais preocupa atualmente, principalmente após as saídas de Diego Pituca e a lesão de Sandri. Carlos Sanches deve estar de volta em breve, mas a permanência do jogador ainda é um mistério. Ele tem contrato apenas até junho e até agora nada foi concluído sobre a renovação. Ariel Roland chegou a testar vários jogadores na posição, como Ivonei e Vinícius Balieiro, e até mesmo jogadores improvisados como Pará e Felipe Jonathan, laterais que foram testados no meio, mas o time ainda não encontrou a formação ideal para o setor intermediário nessa temporada até agora. E a pedido de Geilson Ribeiro, que comentou no vídeo passado pedindo notícias também sobre o time feminino do Santos, o Santos teve clássico contra o Corinthians no Brasileirão Feminino neste domingo e saiu com a vitória por 2-1 na Vila Belmiro. Controlando as ações ofensivas, o Santos marcou o primeiro gol do clássico com Kathleen e no segundo tempo, Brena aumentou. O Corinthians ainda diminuiu com gol de pênalti, mas o placar final já estava decretado. Santos 2, Corinthians 1 na Vila. Com a vitória, o Santos vai para a vice-liderança do Brasileirão Feminino. Diz aí nos comentários, torcedor, se você gostaria de ver mais notícias sobre o futebol feminino aqui no canal. Não prometo trazer uma cobertura muito completa, mas se vocês disserem que querem mais conteúdo do feminino, eu posso trazer os resultados das partidas e algumas notícias mais importantes. Deixe aí nos comentários. Inclusive, depois do jogo, Brena, que marcou o segundo gol do Santos na partida, deu entrevista e falou sobre a recuperação de lesão que teve e também elogiou suas companheiras de time. Confira um trecho da entrevista. Eu tive um ano muito difícil no ano passado com a minha lesão, mas graças a Deus esse ano eu estou conseguindo começar bem a temporada, fazendo gol, dando assistência. Tenho que agradecer também a toda o departamento médico do Santos, que me ajudou 100% nisso, e as meninas também. São meninas excelentes, tanto fora de campo como dentro de campo também. Eu não conheço tanto a Júlia, estou conhecendo esse ano, mas a Eriquinha e a Rita eu já joguei com elas, né? E a gente está entrosando ainda, eu sei que falta um pouquinho, mas eu fico muito feliz de poder jogar com elas. E para finalizar o vídeo, uma notícia que já aconteceu há alguns dias, mas pela quantidade de informações sobre novos técnicos e jogos praticamente a cada 2 dias, eu acabei não conseguindo encaixar ela nos vídeos até aqui, porque ela não é tão relevante para o clube em si, mas é no mínimo um fato curioso. Um grupo de torcedores do Santos acabou sendo punido após colocar um mosaico com os dizeres 109 anos na primeira divisão na Vila Belmiro, durante a partida contra o Corinthians no último domingo. Inclusive, esse foi o jogo que rendeu o pedido de demissão de Ariel Roland.
O escrito foi interpretado como uma provocação ao Corinthians, que foi rebaixado para a Série B em 2007, enquanto o Santos nunca caiu de divisão, e por isso a torcida foi punida. Em sua defesa, a Jovem, torcida responsável pelo mosaico, publicou nota dizendo: "Produzimos o mosaico para exaltar a nossa história, inegavelmente a mais gloriosa do país, o que torna impossível alegar que a ação tenha sido motivada por provocação." A nota ainda contém dizeres sobre a falta de público nos estádios e pedido à gestão do Santos para, segundo o escrito da própria nota oficial, não ser passiva no que diz respeito aos direitos e liberdades dos torcedores santistas. E se quiser ficar sempre por dentro de tudo que acontece com o Santos, já se inscreve aqui no canal. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like.